Então vamos dar início a mais uma doutrinária, agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa bênção. E na noite de hoje temos a satisfação de receber a nossa amiga de Feira de Santana, Joelena Furtado, que falará sobre Darcy, boa noite, Darcy Rocha, perante o corpo. Então, eu peço para Margarete fazer a prece inicial da doutrinária da noite. Não vou abrir a câmera, não. Tem algum problema? Tem nada. Fazendo a prece, se puder fazer a prece, né? Garganta, assim, gripado, o quê? tá um pouquinho, mas é isso mesmo, é o tempo. Mas dá para fazer a prece? Dá. Ok. Deixa eu abrir aqui. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo para que Ele harmonize a todos que estão presentes nessa reunião, a todos os nossos familiares, amigos, vizinhos, companheiros, aos que também, por alguma razão, não se fazem presente. A espiritualidade do amor e do bem, para que conduza a nossa palestrante da melhor maneira possível, trazendo uma palavra de bondade, de amor, de esperança, de compreensão da nossa missão. Nesse momento, Senhor, te pedimos também luz e paz para esse mundo, que tu ilumine a vida dos governantes, que tranquilize todas essas pessoas diante dos festejos juninos, que a gente tenha momentos realmente de alegria, de paz, de tranquilidade, de harmonia. Que a tua luz seja presente em nossa vida, em nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Então, nesse momento, passo a palavra para Joelena Furtado, que fará a palestra da noite. Como já falei do tema, perante o corpo. Muita paz. É com você. Gratidão. É uma alegria enorme, né, estar aqui com vocês mais uma vez. Que o Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, possa estar conosco nesse momento. E que o meu verbo dessa noite possa ser o verbo que o Mestre Jesus espera de mim. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Perante o corpo. É um tema, no mínimo, estarrecedor. Porque não falamos e não pensamos muito no corpo. É um veículo, né, que utilizamos aqui, nós enquanto espíritos imortais, mas raramente pensamos, observamos e tomamos um melhor caminho para este corpo físico, né? Sendo que tudo o que fazemos no corpo físico é refletido no nosso perispírito. Lá está alojado tudo que vamos realizando. Então, quando vamos reencarnar, é tirado desse molde, né, dessas informações, o necessário para aquela reencarnação. Porque se for
os mentores espirituais responsáveis pela nossa reencarnação, forem realmente pegar todo o arsenal que tem no nosso perispírito, né, de tantas vidas, a gente está acabado. Pense aí. De tantas coisas boas e ruins que já realizamos. Inclusive, principalmente com o corpo. Então, quando vai se moldar esse corpo físico para a reencarnação, os mentores espirituais responsáveis, né, pela nossa reencarnação, eles vão nos pontos, né, necessários, que é necessário naquela encarnação. Por exemplo, nessa de agora, o que é necessário para a Joelena, que será a Joelena, né? O que será necessário para Margarete, Darcy, né, Letícia, disse, o que é necessário para cada uma. Então, cada uma foi recebendo, cada um de nós, seu Adalberto, todo mundo, a cor, cabelo, né, cor de olhos, problemas de saúde ou não, né? Tudo isso é escalado. Não sei se vocês já leram o livro de André Luiz, Missionário da Luz. Quem não leu, por favor, leia. É um livro fantástico. Acho que é Missionário da Luz, se eu não me engano. Que tem a reencarnação de Segismundo. E ali André Luiz conta toda a trajetória de Segismundo. Primeiro que ele já vem reencarnar por uma pessoa que ele fez muito mal, o que seria o pai dele. A mãe aceita, a mãe ama, a mãe, né, perdoou, aquela coisa toda. Mas o pai tinha uma resistência. Então foi luta em cima de luta para esse pai aceitar ele. Segundo, mostra o departamento do André Luiz, né? Ele relata o departamento reencarnatório. E aí ele fala até como os cromossomos são escolhidos. É impressionante. Os cromossomos são escolhidos de acordo com aquilo que ele precisa. Conosco não é diferente. Ali vem aquilo que nós precisamos, necessitamos. Então, nossos cromossomos são mexidos. Por isso que tem síndrome de Down. Por isso que tem deficiências outras. Por isso que tem autismo. Por isso que tem pessoas que nascem, por exemplo, crianças que nascem já com diabetes, né? Recordo bem em uma palestra de Alberto Almeida em um seminário aqui em Feira de Santana, há muito tempo atrás, em uma semana espírita, num domingo, né? Que sempre tem aqueles seminários. E um rapaz levantou, Alberto Almeida falando, né? Da reencarnação, do não sei o que e tal. E aí um rapaz levantou e fez assim, mas eu tenho raiva do meu pai. Aí Alberto, por quê, meu filho? Tal. Aí ele, eu fiquei diabético por causa dele, porque ele tem diabetes e é tipo 1, né? E aí, hereditariamente, ele, né, ganhou, entre aspas, a diabetes. E aí ele com aquela raiva, com aquela petulância, né, com aquela coisa, e aí Alberto Almeida fez assim, meu filho, você já agradeceu a seu pai? Aí ele, acho que vou agradecer, eu tô diabético, não sei o que, por causa dele, vou agradecer isso, não sei o que. Aí ele fez, agradeça, porque seu pai só foi um instrumento de algo que você necessitava. A diabetes para você significa educação, significa de obediência, que você nunca foi. Nas outras encarnações, você foi totalmente desobediente, desorganizado, perdido. E aí você nasceu por este pai, inclusive, que aceitou vir como diabético, para então ser instrumento para você. E aí ele abaixou a cabeça e sentou. E eu lembrei, né, que eu tenho o lúpus e tenho artrite reumatoide, que é desde lá, né, de minha bisa, tatara, não sei, né? Mas eu nunca tive essa rebeldia, não. Eu sempre aceitei, né? Vim, né? Sendo que minha avó, que tinha a genética, né, não desenvolveu. Não desenvolveu nada. Minha mãe recebeu as duas genéticas também.
tanto o lúpus quanto a artrite reumatoide. E minha mãe só desenvolveu a artrite reumatoide. Eu desenvolvi os dois. E aí, quando o meu médico fez, né, os exames, ele virou para mim e fez assim: minha filha, é uma pessoa a cada 100 mil que desenvolve as duas doenças. Ou você tem artrite, ou você tem lúpus. Você tem os dois. Foi sorteada. Aí eu comecei a rir, né? Aí eu fiz, que beleza. Aí ele, você é doida? Você tá rindo? Eu fiz, tu acha que eu vou chorar? Já tá, já não acabou, já fez, já foi, já tô aqui, com tudo junto. Eu vou fazer o quê? Aí ele, você, sei não, viu? E tal. Eu fiz, é de besteira, menino. Se era pra ter, tinha. E eu tenho. Então pronto. Então, é uma necessidade reencarnatória. Veja que minha avó foi instrumento para chegar aonde, em mim, ninguém da família, todo mundo recebeu essa mesma genética de minha avó, né? Meus tios todos receberam. Todos têm filhos. Ninguém desenvolveu nada disso. Aí vem minha mãe e desenvolve uma das coisas, porque era necessidade dela também, mas só que ela só tinha necessidade de uma coisinha, e eu venho e desenvolvo tudo junto, bolo, né? E tal. É uma necessidade reencarnatória. Então, lá na minha genética já estava tudo mexidinho, né? E nas nossas genéticas estão tudo mexidinho. Quantas crianças nascem com o coração com problema? Eu lembro quando eu engravidei de minha filha, eu fui fazer os exames, porque justamente como eu sou lúpica e tenho artrite, ela foi investigada em todos os momentos da gestação, por medo dos médicos dela desenvolver alguma coisa. E graças a Deus ela não tem nada. E ela não recebeu a genética. Agora veja como são as coisas. Ela não recebeu a genética, nem do lúpus, nem da artrite. Ela não tem. Não é necessidade dela. É minha. Então barrou em mim, né? E tinha um menininho, Pedro, não esqueço dele. A coisa mais fofa. Pequenininho, recém-nascido. Um problema cardíaco seríssimo. A mãe desesperada. Não chorava, acho que para não o bebê não perceber, porque percebe, né? Mas não deixa de perceber a tristeza da mãe. E justamente onde eu estava era uma cardiologista pediátrica, né? E aí eu fiz os exames e tal, graças a Deus não tinha nada. Mas foram várias consultas, e aí eu pude acompanhar ele também. Aí ele fez uma cirurgia, né? Mas graças a Deus ficou bem, né, com a cirurgia. Mas por que com a criança, um bebê recém-nascido, poucos dias, já se submeteu a uma cirurgia e já vem com problema cardíaco tão sério, né? São coisas para nós estarmos atentos em nossas vidas, né? Então, aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando acertes, avança, eliminando receios. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. Nossa querida Joana de Ângeles. E eu lembro do irmão Clarencio, né, no livro Nosso Lar, de André Luiz, também, que ele fala, a André Luiz, que quando ele chega, né, como suicida e tal, e aí ele se abate naquele momento, que ele estava até então arrogante, né, se achando que estava jogado naquele lugar horrível, imundo, não sei o quê, aqueles monstros, não sei o quê. Aí Clarencio, monstros não. São nossos irmãos, igual a você e tal. Ele, não sei o que e tal. Aí rolou a conversa e Clarencio disse, pena que você veio pelo suicídio. E ele toma aquele choque, né? Que é o suicídio indireto, né? Então, ele toma aquele choque e quando ele abaixa a cabeça, aí Clarencio prontamente pega nele e diz, não, o importante agora é recomeçar. É isso que também precisamos entender, porque nós podemos recomeçar a qualquer momento. E isso nos clarifica e nos dá pelo menos para mim, né, dá um refrigério de que sempre a misericórdia divina é presente na nossa vida, né? Ela não nos abandona, o recomeço é sempre possível.
Então, como o senhor Adalberto falou, perante o corpo, né, no livro da Esperança, nosso querido Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel começa assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Disse Jesus. Como salgaremos? Ou seja, como teremos um sabor? Então, o Cristo já havia nos dito isso, né, há tanto tempo. Vós sois o sal da terra. Assim como ele também disse, vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas a gente não acredita. Nós não acreditamos. É tão impressionante. É triste essa nossa realidade, que a gente crê e descrê, né? A gente fica naquela coisa. Não. Se o Cristo falou, por que que eu fico naquela corda bamba? É isso mesmo? Poxa, será que Jesus falou a verdade? Oh, né? O que é que ganharia Jesus vindo para cá mentir? Né? Um homem, na época homem, né? Um espírito superior que veio justamente trazer a verdade, como ele disse, conheceis a verdade vos libertará. E além disso, veio plantar e trazer essa doutrina de amor. Então, somos nós esse sal da terra. É cada um de nós, né? Esse sal da terra. E deveríamos viver como, né? Dando esse sabor à vida. Então, torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus que vos dá meios de a sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei agora, né, do suicídio indireto de André Luiz, né? E o quanto nós fazemos suicídios indiretos. Ah, Helena, o que é esse suicídio indireto? É os abusos de todas as ordens. Doce, comida, gordura, sexo, tudo desregradamente. Né? E outra, bebida, fumo. Ah, Helena, mas eu só bebo final de semana, ou senão quando eu vou em uma festa, não sei o quê. É necessário você usar de álcool? Pergunte a si mesmo. É necessário você se utilizar de álcool? O que é que o álcool lhe traz? Tem uns que vão dizer, eu gosto do... Eu tenho um colega mesmo, né, que ele faz... Quando eu vi ele beber, ele bebia muito, assim, nas festas. Beber, eu ficava... Sério, meu filho, pelo amor de Deus. Aí, eu gosto do gosto. Ele ficava bêbado. Ainda dirigia, né? E toda vez eu perguntava, meu filho, o que é que te leva? Eu gosto do gosto. Eu gosto do... Eu acho que isso é o pior. Porque você não tem nem muito argumento. Eu mesmo não tinha, né? Eu ficava, rapaz, gosto do gosto, então... O que eu vou dizer para uma pessoa dessa? Não gosto do gosto? Não existe, né? Então, eu ficava assim, observando. Antes de iniciarmos, só tinha aí o seu Adalberto e mais uma pessoa, a gente conversando, né? Dessa questão de estarmos aqui mergulhados no corpo físico e tal. Esse Adalberto falou, a gente tem que agradecer que já estamos melhores do que antes. Aí eu concordei com ele plenamente e falei, eu fiz pelo menos nessa encarnação, eu não bebo nem fumo. Nas outras eu já fiz isso exageradamente, tanto que meus rins vieram também em dano, né? Eles vieram danificados. Então eu desenvolvi uma nefrite, por eu ser, né, como eu já falei, lúpica e artrítica, né? Simplesmente não teve cura. Então, avançou. Né? Eu fui para uma insuficiência renal. Então, é fatal. A gente faz, a gente responde. Não tem para onde correr. Nenhum de nós tem para onde correr daquilo que realiza. Então, se eu
por exemplo, voltasse a beber nessa encarnação, né? Já estava até desencarnada, porque o meu corpo não ia aguentar. Ele já veio todo danificado, porque eu bebi muito, mais até do que eu fumo, né? Eu tive vou dizer tenho, né? Porque somos espíritos imortais, ela desencarnou. Ela também tem o mesmo problema de saúde que eu tinha, né? Que ela já desencarnou. E ela foi o fumo. Ela tinha um problema sério no pulmão. E acabou que desencarnou do pulmão. Ela teve efizema pulmonar, né? E veja, né? A lei nos cobra. Então, eu não corro daquilo que eu realizo, né? Então, o quanto que somos esses suicidas indiretos, né? E como eu disse, são várias as coisas. Excesso de telas, excesso de abusos, né? Às vezes até de pornografia, abuso de, como é que chama? De informações falsas, de fake news, tudo isso. Às vezes a gente, por exemplo, gosta de uma fofoca, de uma maledicência. Segundo André Luiz Peixinho, acho muito interessante essa frase dele, que ele diz que são fulcros negativos. Aí todo mundo, que é isso, fulcros negativos? Ele, fofoca, são fulcros negativos. Que realmente é negativo. E às vezes a gente acha que falar alguma coisa dos outros é inocência. A gente tem essa ideia, às vezes. Às vezes é uma coisa que chegou no nosso ouvido, porque alguém viu, alguém contou, e aí a gente vai e começa a reproduzir, né? Isso também, como ele diz, são fulcros negativos, porque fica no perispírito da gente. Cola, né? Porque eu tô falando É por isso que tem uma regrinha das peneiras, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma regrinha que acho que as 3 peneiras, que você tem que se perguntar antes, isso vai ajudar alguém? Isso vai fazer bem? Né? Tipo essas perguntas, né? Isso, né, vale a pena? Ou vai magoar alguém? Sabe? São regrinhas antes de você passar a informação adiante, de você pensar. Mas às vezes a gente não pensa. A gente gosta até da coisa. Eu digo porque eu mesmo já gostei, há muito tempo atrás. Na minha adolescência, eu adorava. Oxi, amava fofoca. Amava os fulcros negativos. Eu já tenho um bocado de fulcros negativos no meu perispírito. Não tem pode correr, não. Eu estou já marcado. Porque justamente na adolescência eu me acabava. Porque um grupinho, né, de adolescente e tudo, a gente vai contar uma coisa, contar outra. E eu gostava da coisa. Depois que eu fui amadurecendo e fui percebendo, eu vi que não valia a pena. E aí fui parando, né? Mas já fiz muito, muito mesmo. Então, essas atenções que nós devemos começar a ter. Então, frequentemente atribuis ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral e, por vezes, diligências enfraquecê-lo ou flagelá-lo, a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo no crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor. Emmanuel é fantástico, né? Justamente a gente está flagelando, às vezes, o próprio corpo, né? Por exemplo, tem pessoas que, de certas religiões, ou de seitas, né, e doutrinas, outras, que às vezes flagelam o corpo, né? Se bate, não sei o quê, para dizer que está purificando o corpo. Isso não é purificação. Sinto muito em informar, né? Jejuar por não sei quanto, né? Eu vou jejuar não sei quanto tempo, porque aí eu purifico meu corpo. Não vai purificar nada, você vai ficar com fome. E vai trazer danos em um tempo assim, um curto tempo. Por exemplo, você não tomar café da manhã e almoçar apenas. Isso eu sei que realmente é bom, assim, bom entre aspas, tá? Não é todo mundo que pode fazer, não. Que eu chamo um jejum, né? Porque eu tenho uma amiga enfermeira e ela sempre, de vez em quando ela fazia. E ela me explicou que aí ela já fez esse teste, ela disse que a insulina
fica mais pura e mais potente. Então, aí, quando você almoça, a insulina vai e devora toda aquela glicose, né, e tal, e tal. Então, você aí tem um corpo mais saudável. Mas é como ela falou, não é todo mundo que pode fazer isso. Porque, por exemplo, você pode ter baixa glicemia. Aí você não toma café, não sei o quê, passa a manhã toda, vai almoçar 1h da tarde, sei lá, meio-dia. Você pode passar mal, pode desmaiar, e aí o povo vai dizer, mas o que foi, né, que aconteceu e tal. Se chegar no hospital, se realmente chegar ao ponto de ir para o hospital, o médico vai reclamar, vai dar um show, né? Mas onde é que você aprendeu isso? O que ele disse que pode fazer, né? E tal. Isso aí só quem sabe que pode, né? E mesmo assim com orientação médica. Ela, no caso, a enfermeira, ela fez os testes lá no próprio hospital e tal, e realmente para ela funcionou. Mas eu, por exemplo, ouvi ela falar, mas nunca fiz, né? Então, tem coisas que lhe auxiliam, mas tem coisas que podem lhe complicar, né? Então, é preciso essa atenção, você não precisa sacrificar o corpo, né? Não é necessário. Então, o corpo é um precioso recurso que Deus concede ao espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. Ó, como eu iniciei, né? Falando. Pela sua importância, o corpo deve ser preservado contra tudo que possa concorrer para o seu desgaste prematuro. Preservar o corpo, no entanto, não é partir para a atitude de autoadoração, mas portar-se com critério e responsabilidade, cuidando da saúde, do equilíbrio físico, do bem-estar orgânico, mental e espiritual. E muito cuidado também com exageros nos cuidados. Ainda tem isso, você diz, mas Helena, tu é chata. Cada hora tu vem com um negócio, tu diz uma coisa, não, é uma realidade. Esses equilíbrios da saúde também é necessário, porque tem pessoas, às vezes, que exageram nesses equilíbrios. A saúde mental, a física, né, o bem-estar orgânico, espiritual, é necessário, mas como? O espiritual você cuida onde? Na sua religião, né? O mental, alimentando, como diz Joana de Ângeles, alimentando a mente com boas propostas, com bons pensamentos, boas leituras, né? O orgânico, né? O físico, ter o cuidado realmente da alimentação, e etc., né? Da limpeza do próprio corpo, etc. Mas cuidado também, porque tem pessoas que exageram, fazem rituais e rituais no sentido de faz yoga, aí para de comer várias coisas, vira vegano. Nada contra vegano. Minha filha mesmo é vegetariana. Mas precisa ter atenção ao veganismo ou ao vegetarianismo. Porque você parar, por exemplo, de comer carne, literalmente, que o corpo ainda necessita, porque nosso corpo físico é um corpo animal. Então, precisamos dos elementos que estão na carne. Então, é necessário você estar atento de como você vai suprir isso aí. Então, precisa de orientação de nutricionista. Não faça assim aleatório, né? Eu mesma fui a nutricionista e tal, e claro, estendo a minha filha, né? Mas no meu caso, eu preciso comer pouquíssima carne ou nenhuma, como eu já falei, pela questão renal. Então, acaba, né, entre aspas, aí eu sendo vegetariana. E aí eu levo as informações, né, para ela também, porque senão vem o quê? Justamente a anemia, né? Vem outras coisas mais que vai faltar no corpo. Então, é necessário ter essa atenção. Eu recordo um advogado que eu tive em Salvador, e que foi do meu divórcio, e o pai dele foi internado, teve Alzheimer, e foi internado, tá já no processo de demência, né? E ele falou, conversou comigo, ele fez, porque ele também é carnívoro, extremamente carnívoro, aí também já é exagero. E aí ele me falando que o médico, porque o pai dele era vegano, era de yoga, de não sei o quê, tai chi chuan, nanana. Era uma pessoa que super cuidava do corpo e da mente. Mas não escapou de ter o Alzheimer. E nada daquilo que a gente tem que ter, a gente não vai escapar, né?
minha tia mesmo, ela tá com, acho que 90 anos já. Porque ela sempre mente a idade, né? E a gente fica até sem saber que idade ela tem. E ela tá com Alzheimer. E eu lembro que minha tia sempre falava que ela ia, assim, desencarnar boa, né? Quer dizer, assim, não adianta, né? A gente tem o que tem que ter, né? E esse rapaz, esse pai desse advogado, o médico, né? Conforme eu estava contando, chamou a atenção do filho, fez assim, vem cá, como é que deixa ele ficar nesse estado? Eu vou ter que injetar gordura na veia dele. Gordura e proteínas de carne na veia dele. Aí, como ele já estava com Alzheimer, né, na demência, ele nem estava sabendo o que estava acontecendo. Aí ele liberou, né? O filho liberou. E aí me contando, ele fez, aí, passou a vida toda evitando isso, agora vai ter que tomar na veia aquilo, né? Que ele tanto evitou. Então, tem as necessidades que a gente tem que estar atento ao corpo. Que a gente não vai poder escapulir. Então, quando bem dirigido, o corpo auxilia o espírito na aquisição de seu processo. Se vilipendiado, é causa de fracasso em nossa jornada. Não devemos desprezar o corpo, seja ele perfeito ou não, pois em cada existência recebemos o veículo físico mais adequado para nossa reajuste e evolução. É o que eu falei, né? O corpo é, acima de tudo, o templo vivo e abençoado do espírito. E assim deve ser cuidado e, como tanto, respeitado. E aí vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 68, onde Kardec pergunta qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Na 69, por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? O coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. E é uma das coisas que temos que ter o cuidado. Quanta raiva, desgosto, rancor, né? Inveja, tudo isso é também excesso e nos causam mal. E quantas vezes nós ficamos dentro de um processo, por exemplo, de raiva, de rancor, aquela coisa, e aí não esquece, fica ali, ó, massacrando. A gente está atacando quem? Quem é que vai ser atacado dentro desse processo de raiva? Coração, né? Eu tenho um amigo mesmo que ele, volta e meia, quando eu falo com ele, ele tem uns problemas, ele vai logo pro desespero. Aí fica no desespero, aí meu coração tá aqui disparado, eu não sei nem se eu não infarto, não sei o que. Eu fiz, daqui a pouco vai acontecer mesmo, porque tu não toma jeito. Cada hora tu inventa uma história, as coisas acontecem, tu não sabe lidar de frente, né? Com as coisas. Então, meu querido, pode acontecer. Porque tá castigando, e já tem tempo ele fazendo isso, castigando o coração. Né? Então, é como diz os espíritos, é uma peça essencial. Se a gente não cuidar, há um processo aí pode haver um processo sério, né? De doença. E vamos agradecer se for a doença, né? Então, a 136, a alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva para a alma e o corpo. Enquanto que, depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem.
Então, a 348, sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Essa é interessante. Sábio algumas vezes, mas se nesta circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Às vezes, nós, para fugirmos da reencarnação, inventamos arte. Essa é uma verdade. E tá, Joelene, tem jeito de fugir. Nós somos artreiros. Se somos artreiros aqui, a gente não é artreiro lá? Claro que somos artreiros. Então, quando vamos ao ventre de nossa mamãe, que nos aceitou e disse sim, nosso papai também disse sim, às vezes agradecemos e vamos, né? E às vezes não. Inventamos arte para ir embora. Ou no ventre, ou quando nascemos. Eu lembro de uma colega nossa, né, do Centro Espírita, que eu frequentei há um tempo, e ela estava grávida. Ela era louca para ser mãe. E aí, quando soube, ela estava grávida de gêmeas, meninas. E aí, claro que gêmeos, vocês sabem, né, que é uma parceria. Vem junto, né, por necessidade, né, por acordo e etc. Só que ela tinha umas questões com a mãe. E aí, o que é que ela fez? Ela foi se colando na placenta, na placenta, né? Foi se colando. E aí o médico detectou, né? Pelas ultrassons e tal, e falou, fez não, se ela continuar colada ali, ela não vai resistir, né? Porque assim, como se a placenta sugasse, né? Ela e tal. E aí fez a mediúnica justamente em intenção, né? Da menina, para justamente ajudá-la, para saber o que era e tal, se havia alguma influência, né? Negativa, alguma influência de irmãos, né? Que não gostam, que são irmãos do nosso passado, e que não quisesse que ela reencarnasse. E aí, quando ela foi, né, e tal, convocada, ela apareceu. E ela, quando o irmão, né, o doutrinador perguntou, ela disse, não, mas eu não quero nascer mais. Aí o doutrinador, mas como assim, minha filha? Você é uma chance de reajuste seu, de sua mãe, com seu pai. Ela, não quero. E sua irmã, que está também no mesmo ventre, você pode prejudicar sua mãe, sua irmã, porque realmente, se ela morre no ventre, teria que fazer uma cirurgia, né, e tal, e podia também atingir a outra. Aí ela, não quero nem saber, eu não vou reencarnar, eu vou morrer dentro do ventre. E assim ela fez. Por sorte, realmente já estava próximo, né, do processo de parto, e aí já estava perto, e aí foi adiantado, né, um pouco, mas muito pouco, acho que 8 meses, 7 meses, alguma coisa assim. E ela foi retirada, né, morta realmente. Ela colou até que faleceu. E a outra sobreviveu, é claro, e inclusive fofinha, tá viva, né, até hoje eu conheço. E ela simplesmente, quando pequena, né, assim, ela tem assim, uns 6 anos, mas menorzinha, ela perguntava por essa irmã, entende? Quer dizer, ó, a memória viva de que tinha alguém com ela no ventre, né? Só que uma foi fujona, né? E se mandou. Então, são nossas escolhas. Paciência. Então, muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por desídia do próprio homem, olvidando, contudo, que todos os patrimônios, visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele. Sócrates legou-nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Com certeza não, né? Michelangelo plasmou obras-primas imortalizando o próprio nome. Entretanto, não lograria concretizá-la sem o uso dos braços. Desde Colombo, arriscando-se ao grande oceano, para descortinar terras novas, aos astronautas dos tempos modernos, que se lançam arrojadamente no espaço cósmico, é com os implementos físicos que se dirigem os engenhos de condução. Então, os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes
que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, ilumina-se na fé e ensombram-se na desconfiança. Então veja que o corpo é extremamente necessário. Quer dizer, o legado que Jesus deixou, que Sócrates deixou e tantos outros precursores, né, do Espiritismo, é justamente o grande legado foi justamente por eles terem um corpo que puderam usar, bem usado. A boca que pôde falar, tinha voz, né? Pensava corretamente, andava, podia andar, ainda mais Jesus, né? Que andava léguas, né? Para poder levar as bem-aventuranças, etc. Isso ele fazia andando, porque vocês sabem que naquela época era o jeguinho, né? A mula, essas coisas. Aí ele andava, mas não era sempre que tinha, porque inclusive tem várias passagens, né? Que fala que ele chega na cidade a pé, né? E tal, papapá. Então, isso é por ter um corpo. Eu estou aqui agora falando, né? Com vocês, graças a Deus por eu poder falar, né? Eu agradeço sempre, né? Apesar de ter alguns problemas, minha mão funciona perfeitamente. Eu pude fazer a palestra, escrevo, me formei, trabalhei. Não tenho o que reclamar, não. Né? Como o senhor Adalberto falou, a gente só tem que agradecer, né, senhor Adalberto? Reclamar, nada. Né? Então, preste atenção quanto que você realiza com seu corpo. O quanto ele é perfeito do jeito que é, dentro das suas necessidades. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. O quanto que ainda vivemos as nossas más tendências, né? O quanto que nós clamamos por luz, por socorro e etc. Mas que cada um sabe das dores, né, internas que passa, que realmente cada um sabe do que passa. A gente não pode julgar e não pode nem imaginar. Às vezes, quando a gente vê uma pessoa com problemas, a gente diz assim, eu sei. Não sabemos. É uma verdade. A gente fala ali para poder tentar aliviar a pessoa, né? Ser empático. Mas, em verdade, não sabemos. Cada um é que sabe a dor que está sentindo, cada um que sabe suas dificuldades internas, né? E por isso que a gente tem que respeitar, né? E ter a compaixão devida. Então, não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Não tem para onde correr, não. A lição dada é caminho para novas lições. Recordo muito de Chico Xavier, né? Quando ele sempre disse, quando as pessoas... Porque ele adoeceu, Chico, de várias formas, né? Inclusive problemas cardíacos seríssimos. Ele tomava muito remédio, né? Teve aquela cirurgia da próstata, várias coisas. E uma vez um repórter, né, perguntando a ele, e aí ele estava deitado. E aí a moça que cuidava, né, da casa, fazia aquele cafezinho dele, não sei o quê. Aí ele já se aprontando, levantou, começou a se aprontar, pegou o sapatinho, calçou, aí se agasalhou todo. Ela, meu filho, Chico, por favor, não vá, você tá doente, Chico, você tá gripado. Não vá, Chico, não vá. Aí ele parou, aí o repórter, não é melhor, seu Chico, o senhor ficar aí em sua casa, né, deitadinho, se recuperando, né?
Aí depois só vai e tal. Aí ele fez, meu filho, se eu esperar ficar bom para poder fazer qualquer coisa, qualquer trabalho, eu nunca vou fazer. Sempre tinha doença em tudo quanto é lugar. Coração, não sei quanto, como todos os inas, né? Gina, angina, não sei, um bocado de coisa. E eu nunca esqueci essa frase dele. Então, às vezes, quando eu tenho alguma dificuldade, que aparece, né? Algumas dificuldades, aí eu vou fazer uma palestra, uma coisa, eu lembro de Chico. Tem uma vez que eu estava com um problema que eu não podia ficar muito tempo em pé, aí eu fui, pedi carona, porque não podia dirigir, e aí fui, a pessoa me levou, me trouxe, e aí eu falei, né? Que eu precisava ficar sentado e tal, pedi desculpas, e aí uma pessoa fez assim, poxa, se fosse eu, não vinha. Aí eu fiz, não, eu lembro de Chico, né? Aí falei, né, a frase, eu fiz, eu preciso esperar ficar boa para poder vir, eu vou daqui a pouco, cada hora eu adoeço de uma coisa, e aí? Eu falo, não vou nunca, não vou nunca trabalhar. Então vamos lá. Aí ele deu risada, ele fez, realmente, você está certa. Aí eu fiz, né? Isso também, né? Temos que ser exemplo para o outro, né? Porque é os bons exemplos que movem, né? O caminho de cada um. Pelo menos a gente faz a nossa parte. Então, enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre os obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações, que são muitas. És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Olhe o quanto, né, o corpo é importante. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Olha a importância tamanha do nosso corpo físico, né? O quanto que ele é importante para nós. É a enxada, é a harpa, todos os elementos, né? Uma sinfonia, em verdade. E quando Emmanuel diz, abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias, né? É justamente tomar esse cuidado com o corpo, em todos os sentidos, né? Mental, como eu falei, os bons pensamentos, né? E etc. A alimentação, do jeito máximo que cada um pode, né? Porque também tem a questão do que cada um pode comprar, o que cada um pode comer, né? Às vezes a pessoa tem dificuldades financeiras, então, Janaína, eu como salsicha, eu como porque eu não tenho dinheiro. É isso aí, é o que você tem. Então, coma aquilo que você tem. Agora, você pode não exagerar, né? É isso que faz a diferença, né? Porque a justiça divina é feita para tudo, né? Não estamos desamparados, não. Existe a lei. Então, é por isso que às vezes as pessoas, quando a gente sabem, né, que a gente é espírita, que eu sou espírita, aí faz, fulano que morreu, que fez não sei o quê, ele vai para onde, vai para não sei. Eu não tenho, não sei, não existe isso, não existe uma regra, não existe uma receita de bolo. Porque o peso e medida para essas coisas está além da gente, né? Está muito além da gente. Está lá na espiritualidade maior, tá em Deus, está, né? No Mestre Jesus. Está muito além, a gente não tem ideia. Pode ser, inclusive, que uma pessoa que tenha feito algumas coisas ruins, até, por exemplo, fraudou alguma coisa, mas era uma pessoa boa, né? Em certos aspectos, nunca deixou alguém desamparado, fraudou porque gostava de dinheiro, gostava né? Queria ter aquela coisa vislumbrada, uma vida boa, não sei o quê. Mas nunca desamparou, né? Quem sempre lhe pediu ajuda, sempre deu, sempre participou de cestas básicas, não sei o quê. É como diz Divaldo, é uma pessoa de bom coração, sempre foi lá, procurou ajudar uma pessoa, não sei o quê, pagou uma conta de luz, foi onde ninguém vai, né? Então, como é que você vai dizer com uma pessoa dessa? Eu não tenho certeza para onde é que vai. Ou vai, como diz o outro, para o umbral da vida, ou até vai parar em alguma colônia,
Isso é Deus que sabe, né? Não é a gente, né? Tem uns hospitais aí também, né? Então não somos nós que vamos ficar aí deduzindo, né? Vamos nos preocupar conosco, porque as pessoas se preocupam muito com os outros e se preocupam muito com essa questão do futuro, né? De, então eu vou para onde, vou fazer o quê? Eu quero ir para o nosso lado. Gente, vamos trabalhar, como diz Clarence, vamos recomeçar. Chico tem essa frase, né? Não podemos voltar, né, atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, naquilo que você já vê que você não está bem, você pode começar a se trabalhar. Todos nós podemos, né? Isso é que é bom. Então, curar-se através da fé. Né? A autocompaixão. Compaixão é um ato de elevada compreensão, em que reina a fidelidade consigo mesmo, o autorrespeito, o perdão e a bondade. Hamed, né? No Além do Horizonte. Precisamos ter compaixão, mas primeiro conosco. Autorrespeito, auto-perdão, bondade conosco. Eu só vou dar daquilo que eu tenho. Se eu trabalho isso em mim, autocompaixão, autorrespeito, auto-perdão, bondade comigo mesma, eu vou conseguir realizar isso para o outro. Se eu não trabalho em mim, se eu não me perdoo, se eu não tem como eu fazer pelo outro, né? Então, decisão firme e marcha segura no bem é manifestação de espírito que se encontrou a si mesmo e sabe o que deseja, como quer e para que quer. Não olha para trás. Seguimos em frente, né? Precisamos ter essa decisão firme, né? Nessa marcha segura. De como Emmanuel falou, né? Queremos as maravilhas do Cristo, né? Mas não sigamos o Cristo, né? Não estamos seguindo o Cristo. Então, no livro de Amélia Rodrigues, Luz no Mundo, ela diz o seguinte: seguiremos contigo, mestre, disseram todos. Apresentavam, porém, condicionais, justificavam indecisões. Até hoje, aos que pretendem seguir Jesus. Avancemos, porém, seguindo além do pretender. Sigamos já. Necessitamos justamente seguir, reconhecer, né, Jesus, vivermos, né, a doutrina de Jesus. Porque não vivemos a doutrina de Jesus, essa é uma realidade. Porque se vivermos a doutrina de Jesus, nossa vida e o mundo fica bem melhor. É muito melhor. Então, nós não estamos fazendo esse trabalho de seguir o mestre. A gente pega aqui, um pontinho aqui, um pontinho ali, o que já é muito bom. Não é ruim, não. Né? O que já realizamos dentro da doutrina, oramos, né, trabalhamos, seja no setor que for, não importa. Tudo que já realizamos é fantástico. Já é passos e passos, né, melhores, já é o germe. Mas ainda precisamos muito mais. Essa é a realidade. Mas aos poucos, tendo autocompaixão, tendo auto-perdão, tendo autorrespeito, respeitando o nosso corpo e nossos limites também. Né? Então, precisamos ter essa atenção, esse cuidado para conosco, enquanto espíritos imortais, né? Enquanto espíritos que vão estar, né, em outra encarnação daqui a pouco, né? Estamos nessa, não sabemos quando é que partimos. Tem uma amiga minha que, ela conversando comigo, ela fez assim: eu já estou com... Ela está com 70 e poucos anos. Ela fez assim: não sei quanto tempo eu tenho. Não sei se eu tenho 20 anos, tenho 10 anos, tenho 5 anos, tenho 2 anos.
tenho. Ela fez muito mais de 30, não tenho. E realmente ela tem 70 e pouco, né? Ter mais de 30 seria 60 e poucos anos, né? E ela não tem. Assim, eu achei fantástica a consciência dela, né? Dela ter essa consciência viva de que, e muita tranquilidade, é espírita, palestrante, uma senhora já de anos de trajetória. E eu achei fantástico a tranquilidade, a certeza dela da imortalidade. Né? E às vezes a gente não tem essa certeza da imortalidade. Né? A gente fala, sou espírita, são os espíritos imortais e tal, mas na hora que as coisas acontecem, a gente sacode. Né? A gente, basta adoecer mesmo, assim, por exemplo, ir para o hospital, ir para uma UTI. Ave Maria, é o desespero, meu Deus. Né? A gente não sabe se volta da UTI, filha. Não é fácil, não. Né? Você pensa em tudo, você fica assim, meu Deus, e agora? Olha como nós somos, né? E minhas coisas, minha filha, minha não sei o quê, minha família, né? Somos assim ainda, né? É como trouxe o texto de Emmanuel, cremos e descremos, né? Mas é o nosso tempo, o nosso jeito, nossas limitações espirituais ainda, né? Nossas tendências. Então, é paciência conosco, né? Total paciência conosco. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça. Gratidão a cada um pela paciência de me escutar. Viu? Gratidão pelo convite. Fiquem com Deus. Só temos também a agradecer e pedir cada vez mais força a Deus para a gente continuar nessa jornada, buscando melhorar esse nosso espírito que recebe a bênção de ter esse corpo físico para seguir essa jornada, essa passagem, porque não somos daqui, aqui estamos para a nossa melhora em todos esses graus que foram aí colocados. Então, uma mensagem desta aí abre a mente de todos nós e às vezes, como se diz, tranquiliza, porque é o que você falou, no momento das agonias, a gente pensa em 1000 coisas. Como é que eu vou deixar? Se eu não tenho nada aqui, foi dado essa bênção para a gente chegar aqui, encontrar, fez usufruto do que tudo tinha, e a gente sabe que nada é nosso, devolver com muita alegria, só que fazemos ao contrário. É meu, é meu. E a gente hoje já está buscando essa condição de entendimento de que tudo está emprestado, até o próprio corpo. Eu peço para a própria Joelina fazer a prece final da doutrinária da noite. Vamos relaxar a mente e agradecer ao Mestre Jesus por estarmos juntos, reunidos mais uma vez em seu nome. Agradecer esse Pai de misericórdia por nos dar chance, a tua luz no nosso caminhar. E que cada lar aqui presente seja iluminado, e aos que não puderem estar presentes também recebam as luzes e benesses de cura, de amor, de paz. Vamos rogar por todos os nossos irmãos e agradecer a Deus por nosso corpo perfeito, do jeito que ele precisa ser. Agradecer a Deus pelo lar que nos acolhe, pela fartura de nossas mesas, por não estar passando frio. Vamos agradecer a Deus, somente agradecer. Pai nosso que estás na terra, no céu e em toda parte, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, venha a nós o teu reino de amor e bondade. Seja feita, é feita sempre a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Não deixar faltar nunca a força para consegui-lo. Perdoa, ó Pai, as nossas ofensas, mas à medida que verdadeiramente aprendemos a nos perdoar, perdoamos aquele que nos tem ofendido, esquecemos as ofensas que nos forem feitas.
Não nos deixeis, meu Deus, cair em novas tentações, e quando cairmos, não nos deixe adotá-las. Mas livra-nos de todo o mal, principalmente aquele que ainda reside dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.